Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, professor Ulisses Pessoa. Não se esquece, se inscreve aí, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações referentes às ciências criminais. No vídeo de hoje, de maneira bem rápida e objetiva, queria falar com vocês sobre um nicho específico das ciências criminais, qual seja a execução penal, ou seja, uma atualização bem bacana, coisa nova que está vindo aí, para que você, advogado, advogada, esteja atento, atenta para toda essa novidade que está vindo e, consequentemente, você atue de maneira inovadora para um benefício do seu paciente, como eu sempre digo. E o vídeo, então, é sobre isso aqui, ó, projeto de lei que prevê transferência de detento para presídio mais próximo do trabalho. Claro, isso é muito bom e você tem que entender a situação e quais as estratégias, como fazer, de que maneira aplicar, de que maneira desenvolver, para que você possa ter, portanto, uma atuação bem pragmática, bem objetiva e totalmente diferenciada em relação ao seu paciente. O projeto de lei é esse aqui, ó. É o projeto de lei 1137 de 2023. Então, esse projeto de lei ele traz toda essa situação que nós já vamos falar, já vamos demonstrar em relação à execução penal. Ele determina que o preso em regime semiaberto deverá ser transferido para a penitenciária próxima ao local onde tiver obtido proposta de trabalho. Nós sabemos que existe uma situação muito precária em relação aos presídios, em relação ao sistema carcerário como um todo, e que muitas vezes o sistema carcerário não dá esse atendimento. Por isso, o detento precisa absorver todas essas condições externamente. Então, por isso que o PL em questão traz esta facilidade. Agora, preste atenção numa coisa. Essa transferência não pode ser feita de qualquer maneira. Ela tem que ser acompanhada, ou ela será acompanhada, pela assistência social do presídio e dependerá da prévia anuência do preso. Ou seja, sempre aquela equipe multidisciplinar que a própria Lei 7.210 de 84 traz, versa e demonstra, mas isso não pode ser uma obrigação em relação ao detento. Então, isso tem que ficar muito claro para você, advogado, advogada da execução penal, que estiver atuando nesse sentido. Isso tem que ficar muito claro. Isso tem que ser sempre de acordo com a anuência, de acordo com o inteiro alvedrio ali do detento, e por isso ele tem que autorizar. Então, não pode ser uma situação assim obrigatória. Então, por que esse PL é interessante? Por que essa situação é interessante? Porque traz efetividade ao processo de ressocialização do detento, já que grande parte dos presídios, como eu falei, brasileiros, não oferece qualquer tipo de trabalho aos custodiados. Então, isso é muito interessante. Por quê? Porque se o sistema carcerário não traz essa situação, esse benefício, digamos assim, benefício para a ressocialização, é claro que isso tem que ser buscado dentro de uma perspectiva totalmente externa. Por isso que o projeto de lei ele é interessante, e ele é interessante sobretudo para o detento e para você que estiver atuando como advogada da execução penal, advogado ali em defesa dos direitos fundamentais do seu paciente, já atuar e trabalhar nesse quesito. Não é à toa que o relator do projeto diz o seguinte, que, abre aspas, para reverter esse quadro, propomos a transferência dos presos do regime semiaberto para estabelecimento prisional próximo ao local onde tiver obtido propostas de trabalho, fomentando assim a oferta de oportunidades de trabalho externo, além do processo de ressocialização e de reinserção social, fecha aspas. Então, a grande questão gravita em torno disso, ou seja, a estratégia para essa transferência é, de fato, você buscar esta ressocialização que é uma das perspectivas da função da pena quando nós estudamos teoria da pena lá no direito penal propriamente dito. Então, essa é a grande visão, esse é o grande objetivo. Então, o projeto que você acabou de ver aí, ele altera a lei de execução penal que permite o trabalho externo aos presos de bom comportamento que cumpriram, no mínimo, 1/6 da pena. Então,
Fica ligado nisso, fica ligado nessa questão. Então, o foco principal, preste atenção nisso, é a ressocialização. É fazer valer o direito fundamental do seu paciente, do detento ali, propriamente dito. Beleza, vimos isso, o projeto de lei traz isso, eu já sabia disso, mas, enfim, como é que eu requeiro a transferência de um detento? Como é que eu, advogado, como é que eu, advogada, farei isso? Você tem alguns pontos que você precisa percorrer, que você precisa perquirir, que você precisa investigar, que você precisa alinhavar ali para dentro da sua advocacia para que esse direito fundamental ele aconteça, para que a situação aconteça. Nada vai acontecer assim do nada, de qualquer maneira, assim de maneira automática. Nós que atuamos na prática, você que é advogado, você que é advogada, você que atua na prática, você sabe do que eu estou falando, você que é aspirante aí à advocacia criminal, você tem que se movimentar, você tem que provocar, você tem que agir, você tem que fazer a coisa acontecer e botar o trem para correr, como eu sempre falo na prática. Então, nós temos aí algumas questões. Primeiro, você tem que conhecer a legislação aplicável. O que é conhecer a legislação aplicável? Ficar por dentro aí do Código Penal, ficar por dentro aí da Lei de Execuções Penais, é ficar por dentro aí de questões relacionadas a perspectivas normativas, normas, regulamentos específicos, para que o seu paciente faça jus aí aos direitos fundamentais. Então, você tem que conhecer isso, é claro, você tem que mergulhar. Não dá para falar aqui num texto, né? Mas, evidentemente, no nosso vídeo, mas evidentemente que essas coisas elas podem sim ser trabalhadas. Além disso, você tem que perceber a elegibilidade do detento para a transferência. O que é elegibilidade? Avaliar a elegibilidade do detento. Fatores, incluir, né? Fatores como problemas de saúde, violência, riscos de violência dentro do presídio, dentro do sistema carcerário, necessidade de cuidados especiais. Então, tudo isso faz jus aí à questão da avaliação da elegibilidade do detento. Então, tem que ficar ligado nisso aí também, tem que analisar todas essas questões. Poxa, eu posso levar em consideração essa coisa da saúde, eu posso levar em consideração essa questão da necessidade aí, portanto, de transferência em virtude do risco aí da violência dentro do cárcere. Tudo isso tem que ser claramente pensado, tudo isso tem que ser claramente trabalhado. Coleta de todos os documentos e evidências relevantes. Ou seja, o que é isso? Trabalhar a ideia de verificação de pareceres, laudos médicos, comprovação de que há um risco ali dentro daquela situação do indivíduo ficar naquele cárcere, naquele local específico. Então tem que ter essa comprovação, tem que ter toda essa análise. Por isso você tem que coletar todos os documentos e evidências relevantes. Identificar a autoridade competente para a solução. O que é identificar? Tem que saber se é o juiz responsável pelo caso, se é o departamento penitenciário local ou alguma comissão específica encarregada de lidar com as transferências. Então, repara, vai depender do local, vai depender da situação. Não posso te dizer como é aqui no Rio de Janeiro, porque você está me ouvindo aí, você pode estar aí no Sul, você pode estar aí em São Paulo, você pode estar aí no Mato Grosso e assim sucessivamente. Então, você tem que analisar isso, você tem que estar por dentro dessa questão. Então, identificar a autoridade competente para a solicitação da transferência. Então, aí são alguns pontos específicos que você tem que analisar. E aí, feito toda essa análise, você precisa peticionar, ou seja, você precisa desenvolver uma petição fundamentada. E o que quer dizer uma petição bem fundamentada? Uma petição bem fundamentada traz essas 4 características que você está vendo aí. Ela tem que ser clara e objetiva. O que é ser clara e objetiva? Você tem que mostrar de maneira clarificada os motivos pelos quais você está solicitando a transferência. Não adianta utilizar um texto subrebuscado, não adianta utilizar um texto muito grande, uma petição enorme. Não, você tem que ir direto ao ponto, você tem que mostrar, olha, questão de saúde.
a questão de familiar, é a questão do risco em relação ao local onde ele está, e tudo isso vai trazer uma ressocialização para o meu paciente. Então, tem que mostrar isso tudo. Tem que incluir a situação atual do detento. Aí sim mostrar dentro dessa questão que ele precisa dessa transferência porque ele está doente. Ele precisa dessa transferência porque ele precisa estar mais próximo do trabalho. Ele precisa dessa transferência porque é um risco considerável. Então, escreveu, mas tem que demonstrar. Por isso, a inclusão aí dessa situação do detento. Tem que apresentar as evidências documentais. Não adianta nada escrever bonito, falar bonito, se você não apresentar as evidências documentais. O que é apresentar evidências documentais? O parecer. Anexar ali junto à petição. Olha, ele está doente mesmo, tal, ali, o laudo médico. Repara, se você não se movimentar, a coisa não vai acontecer. Então tem que fazer isso, tem que mostrar, anexar, deixar tudo na petição para que a autoridade competente perceba e identifique o seguinte: caramba, ele precisa de fato desta transferência. E por último, comunicação efetiva. O que é comunicação efetiva? Meu amigo, minha amiga, se você não se movimentar e ficar no seu escritório sentado, sem fazer nada, sem ir à autoridade competente, nada vai acontecer. Mas serve para tudo, né? Serve para no inquérito, no processo de conhecimento, numa diligência que você precisa fazer com o membro do Ministério Público e por aí vai. E aqui também não é diferente. Seja qual a autoridade competente para autorizar a transferência, se é o juiz, se é o diretor, se é a comissão específica, não tem jeito. Você tem que se movimentar. Não adianta falar bonito, não adianta colher evidências, não adianta inserir os documentos, nada. Você precisa se movimentar. Isso serve para tudo, tá? Mas aqui especificamente nessa questão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Repare, é um projeto de lei que nós trouxemos aqui e, claro, acrescentamos em relação a isso. Nós temos um super curso aqui no Instituto de Direito Penal Brasileiro, que é o Decolando na Execução Penal, que é dirigido por mim, pela professora Cristiane Dupré, em que nós traçamos e demonstramos todas essas nuances. Ou seja, como se faz isso, como trabalhar isso, como fazer a solicitação, tudo! E tudo prático. Claro que tem teoria, evidentemente, mas o objetivo é prático, para que você na primeira aula, na segunda aula, já saia fazendo. Tem que fazer. Coisa que você não aprende na graduação, coisa que você não aprende em cursos de especialização comumente por aí, mas aqui você aprende porque aqui você tem a prática. E por isso, seria uma grande oportunidade para você ver tudo isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica com Deus, beijo muito grande e nunca se esqueça. Avante sempre.